Começando muito bem, começando com você. Não tem como não começar bem, primeiro tendo o Senhor e depois tendo você aí como companhia. E quero agradecer, nos sentimos muito honrados em saber que você abre a porta das suas casas, abre a porta da sua sala, às vezes do seu quarto, da sua cozinha, para que a gente entre. E você pode ter certeza que é com muita responsabilidade, muito respeito a você e toda a sua família, que a gente faz esse programa todo ao vivo, hein? Gente, agora 9h31 da manhã, começando e ó, só acaba 11h15 esse programa feito com muito carinho para você. E nada melhor do que começar compartilhando a palavra do Senhor com você. Eu quero dizer o seguinte, qual a melhor maneira de chegar diante de Deus? Qual que seria a melhor maneira, a melhor forma, como reconhecido? E eu quero dizer que é como o centurião. Como assim, pastora? Como assim? Se você pegar ali o livro de Lucas, a partir do verso 1, ele vai contando que Jesus cura o empregado de um oficial romano. O centurião era um oficial romano. Normalmente, esses oficiais, eles lideravam em cerca ali de 100 pessoas. 100 soldados estavam ali abaixo da patente dele. E é interessante que vai falando assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum, o verso 2. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. Então era aquele oficial a quem ele tinha um empregado que ele tinha muito apreço, muito carinho. O empregado dele estava gravemente doente, quase morto. Verso 3. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Então esse oficial ouviu falar de Jesus, mandou os empregados dele falar com Jesus, vem curar essa pessoa. Eu tenho uma pessoa muito querida aqui que precisa ser curada pelo Senhor. Verso 4. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência, esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Eles estão fazendo um comentário a respeito do centurião. Falando, vai lá, esse cara, ele precisa, ele merece que o Senhor vá lá. Era como se eles estivessem falando assim, porque o que trabalha com ele não está muito bem, mas ele construiu até uma sinagoga, ele é um homem de Deus, enfim. Eles estavam falando isso para Jesus. Quando vem o verso 6, fala, então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial, o centurião romano, mandou alguns amigos dizer a Jesus, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Olha que coisa linda. O centurião chegou e falou assim, não mereço que entre na minha casa, não, para por aí. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Por isso até que eu mandei esse pessoal falar. Porque eu não tenho nem a honra de falar com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem à minha ordem. E ali ele explica que ele entende o que é autoridade. E ele entende o que é uma patente mais baixa, pedir algo para uma patente mais alta. Que era o que ele estava fazendo com Jesus. Por isso ele fala, eu não sou digno. Porque ele era um centurião, ele tinha uma patente alta. E o verso 9 fala, Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Tinha uma multidão. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. O que eu quero dizer é o seguinte, Jesus tinha uma multidão que caminhava com ele. Mas qual que é a melhor maneira da gente chegar perto de Jesus? Caminhar com Jesus? Como o centurião. Por quê? Porque o centurião, Jesus fala que nunca tinha visto uma fé como a daquele homem. Você tem chegado perto de Jesus como uma multidão? Como aquele tanto de gente que chega perto, como aquele tanto de gente que fala do poder de Deus, que isso, aquilo, mas que não vive? Ou como o centurião, aquele homem que fala, basta uma palavra, Jesus. Libera uma palavra porque eu sei que isso é suficiente para transformar a minha vida e transformar a vida de quem está comigo. É essa palavra que Deus quer para você. Pare de ser como a multidão. Seja assim como um centurião. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus falou que nunca tinha visto um homem, mesmo no povo de Israel, no povo dele, que tivesse fé como aquele homem. Mas para ter fé, não se coloca fé dentro da gente. Ah, estou querendo ter fé. Aí Deus vai lá e coloca... Não.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo parar e investir tempo e qualidade em ler a Bíblia, em ter convicção, em formar escudos, em tomar posse daquilo que a verdade diz para você. Então, a melhor maneira de chegar perto de Jesus é como o centurião, como aquele que Jesus nunca tinha visto um homem com tanta fé como aquele. Um homem que entendia o que era autoridade espiritual, entendia, sabe, ele era humilde, porque ele entendia que ele não valia nada e falava: Jesus, não entra nem na minha casa, eu não sou nem digno disso. Quantas vezes a gente acha que a gente é tão bom? Então, eu digo para você hoje, e para mim também, que nós venhamos entender a nossa condição de que nós não temos estrutura nem para levantar de uma cama se não for Deus que permita. Entender que se você e eu acordamos hoje é porque Deus continua tendo um propósito. Reconhecer esse propósito, submeter esse propósito e obedecer com alegria no coração e muita gratidão ao Senhor. E que a gente venha, assim, chegar perto do Senhor e ser reconhecido como o centurião, aquele que surpreendeu o Senhor, cheio de fé, e não como aquela multidão que estava perto de Jesus, mas que era mais um no meio da multidão. Amém? Eu quero orar te abençoando para que a gente, sim, venha fazer diferença. Pai, obrigada porque a Tua palavra é tão simples e ela não é uma história em quadrinhos. Ela é uma verdade, porque o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio, é o meio, é o fim. E aquilo que o Senhor escreveu, que o Senhor deixou para a gente, é para que a gente tomasse posse e vivesse uma realidade hoje. Quantos são os milagres e testemunhos que eu tenho vivido, que eu tenho visto? Quantos são os milagres e testemunhos que muitos que nos assistem agora também têm vivido e têm visto? Nós queremos sim ser aqueles e aquelas que chegam diante do Senhor não como a multidão, não como a voz do povo é a voz de Deus, porque não é. A voz do Senhor é única. Queremos sim ser aqueles que chegam perto diante do Senhor, como aquele onde é reconhecido pela sua digital. Aquele cheio de fé. E fé só vem do Senhor, só vem por meio da Bíblia. A Bíblia, a palavra, gera fé no nosso coração. Que nós venhamos sim ser conhecidos e reconhecidos como centuriões, homens e mulheres respeitados, homens e mulheres que entendem o que é autoridade, homens e mulheres que tomam posse da Tua palavra e estão seguros em Ti, porque sabem que basta uma palavra do Senhor para que haja uma mudança inteira na nossa história e na vida de quem está ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo, que você seja aí, e eu também, como esse centurião ali diante do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.